Debaixo de Fogo é o primeiro livro de Paulo Camacho. Narra alguns episódios enquanto jornalista em cenários de guerra, na SIC, no Expresso, mas também na BBC. Foi testemunha de momentos importantes da história recente. Por exemplo, estava em Bagdade quando começou a Segunda Guerra do Golfo, em 2003. E realmente isto já se transforma numa certa normalidade. As pessoas estão habituadas a esta rotina de 2 semanas de bombardeamento. Em 2000 foi Bagdá o objetivo, mas a objetividade exige-se a jornalistas que trabalham em cenários de conflito. Paulo Camacho passou por vários. Para o ex-jornalista, o principal inimigo do repórter não é necessariamente a guerra. A falta de consciência do perigo, a falta de presença de espírito para se afastar de pessoas que podem pôr em risco, nomeadamente outros jornalistas, com atitudes que são às vezes pouco pensadas, essa, na minha opinião, é o maior inimigo, no sentido de preservar a integridade física. E à parte da defesa do corpo, a defesa da mente. Eu acho que o jornalista de guerra, ou eu, tenho que me defender. E a maneira de me defender é não criar relações pessoais. Quando eu vejo um bando de crianças com fome ou moribundas num campo de refugiados, eu não quero particularizar um ao outro, era olhar para eles todos, porque se eu vou olhar para um, vou criar, ou se eu vou falar mais com um, perguntar o nome de um, vou criar uma relação, depois vai tornar difícil sair dali com presença de espírito ou capacidade para fazer o meu trabalho, sem estar a pensar naquela criança, sem me sentir até culpado por aquilo estar a acontecer àquele miúdo. Mas não te esqueceste do Ricardo? Não. Nós estávamos no AMB, estávamos à espera de uma entrevista com o Savimbi e estávamos há uns dias já fechados numa casa, numa cidade onde não acontecia nada, era uma cidade fantasma quase. O hospital do AMB não ficava muito longe. Chega uma mãe a um hospital com uma criança moribunda e o Renato pegou na câmera e foi atrás dela e seguiu e, portanto, fez aquela parte do rastreio. E depois nós ficámos ali. E ficámos ali e depois voltámos à noite e quando voltámos já a cama estava vazia, ele tinha acabado de morrer. O doente agarrou-se à vida durante o dia, mas não resistiu a mais uma noite fria do Planalto. Chamava-se Ricardo, tinha 2 anos. Paulo Camacho e Renato Freitas, a SIC no UAM. O grande benefício que eu tirei das minhas experiências, as experiências que eu tive, foi relativizar problemas e de conseguir ver, não digo para além, mas de uma forma diferente da maioria das pessoas que vivem em países onde o nível de desenvolvimento é igual ao nosso ou superior. Relativizar os problemas, as coisas não são problemas, são obstáculos que se ultrapassam. Nelson Mandela já saiu por outra porta há muito tempo, mas que importa? Pelo mais importante, o direito de serem cidadãos do seu próprio país, esta multidão já não tem de esperar. João Completo e Paulo Camacho, SIC, Dili. Renato Freitas e Camacho, SIC, Kinshasa. Renato Freitas e Paulo Camacho, SIC, Bagdá. Paulo Camacho esteve em todos estes locais do mundo, mas também passou muito tempo sentado nesta cadeira. Olá, Paulo. Olá. Sentes saudades? Não é bem sentir saudades. Alguma vez, em 5 anos, desde que saíste daqui, conseguiste despir a pele de jornalista? Não, há bocado ouvi a graça de chamar-me ex-jornalista. Eu acho que as pessoas não são ex-jornalistas. Podem ser jornalistas no ativo ou não no ativo. Eu não me sinto um ex-jornalista, sinto-me um jornalista que entregou a sua carteira profissional para ser guardada, não para ser destruída. Portanto, eu no dia que quiser voltar a ser jornalista no ativo, tenho que arranjar um emprego ou ser freelancer, mas posso ser. Portanto, eu não sou um ex-jornalista, sou um jornalista que, por razões várias, decidiu fazer uma pausa, se calhar para sempre, mas uma pausa na carreira. Mas sou jornalista e sinto-me jornalista e é essa a minha profissão. Tiveste em tantos locais deste mundo, na Somália, no Congo, na África do Sul, no Líbano, no Iraque. Contaste histórias quase sempre ligadas à guerra e a conflitos. Há algum sítio onde não estivestes e gostavas de ter estado? O sítio onde eu não tinha estado e que desde sempre gostava de ter estado era o Líbano, que foi curiosamente a última reportagem que eu fiz. Era um sonho antigo, que eu conto no livro porquê, mas de qualquer forma há 20 anos que eu queria ir ao Líbano e... Foi a última viagem? Por acaso foi a última viagem, mas aconteceu isso. De resto... Nos anos 80, na altura em que eu comecei a minha carreira, havia muitas guerras civis pequeninas na América Central e eu não fiz nenhuma, ficava muito longe, não dizia muita coisa às nossas audiências
Não fiz e gostava de ter feito, mas de resto, não. Por exemplo, eu não fui à Jugoslávia, mas foi por opção, porque eu não gosto de trabalhar em sítios com frio. O frio, eu não consigo lidar com o frio. Aliás, aqui no livro, muitas fotografias tuas em locais destes, inclusivamente suponho que no Líbano, enquanto há uma guerra, estás na praia. Se houver uma praia próxima e houver por aí sim, de um mergulho. No Líbano aconteceu que nós estávamos num hotel que era um hotel na praia, do nosso quarto dava para o areal. E aconteceu, antes dos diretos, dar tempo para dar um mergulho e dar um mergulho. Há também, com certeza, viagens que continuas a fazer, não sei para que destinos. Como é que tu viajas hoje em dia? Hoje em dia viajo como um turista normal. Eu hoje em dia viajo tanto, faço algumas viagens. A última que fiz foi ao Irão, de férias, não é assim o sítio onde as pessoas vão. Também não é assim um destino paradisíaco. Mas foi uma viagem muito agradável, é um país muito agradável, muito seguro, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas tenho viajado menos, tenho viajado mais cá dentro, tenho ficado mais pelo país. Faz parte do esforço também de recuperação até porque quem viu nacional. com os olhos que tu já viste, agora se calhar deixa-se... Sim, não tenho paciência para fazer uma viagem, aquelas de turismo, e ir num avião cheio de turistas com baldezinhos e para passar uma semana num sítio fechado, num hotel. Nunca tive e cada vez tenho menos. E, portanto, não faço esse tipo de viagem. Não Paulo, faço. somos jornalistas, hoje em dia há crise em todos os setores, há crise também no jornalismo. Tu achas que se estivesses no ativo, como dizes, nesta altura, terias a possibilidade de fazer o que fizeste e que está aqui relatado neste livro? Muito dificilmente. E essa foi uma das razões porque eu deixei de estar no ativo, era porque já nessa altura, eu saí dessa cadeira há 5 anos, já nessa altura já começava a haver pouco dinheiro para fazer determinado tipo de trabalho, porque esses trabalhos são muito caros, geralmente o custo de vida aumenta muito nos sítios que estão em guerra e, portanto, são trabalhos muito caros, já havia pouco dinheiro para isso e também houve uma alteração dos padrões de consumo de informação em Portugal. Portanto, as pessoas começaram a ligar menos, pelo menos era essa a convicção de quem mandava aqui na SIC e de quem manda nos outros canais. As pessoas começaram a ter menos interesse por esse tipo de acontecimentos e ficar mais viradas sobre si próprias. E, portanto, por essas razões, eu resolvi ir embora, resolvi fazer uma pausa, porque o jornalismo que estava a fazer e que se faz hoje em dia não era exatamente o jornalismo que eu gosto de fazer. Obrigado, Paulo. Fica pelo menos aqui as tuas recordações das viagens e do bom jornalismo que fizeste enquanto fomos colegas e continuamos a ser, acho eu. Obrigado por teres vindo ao jornal. Da redação da SIC.